Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Carroncast. Wagner aqui de novo. Tamo aí de novo, né? Mais um programa, né? Enquanto não derrubarem a gente. Não, hoje é perigoso. Hoje foi perigoso, agora não. Agora não, agora é de boa, né? E hoje nós estamos com convidados muito especiais aqui. Você fala quem? Não, eu tenho a regra de convidados que eu não consigo apresentar, porque são candidatos muito bons, você apresenta. Ah, entendi. Você não vai apresentar nenhum. Nunca. Então hoje nós estamos aqui com a Thaís, diretora da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação do município, e o Igor, secretário da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do município. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. E nós vamos falar sobre a parceria de sucesso, né, entre a Secretaria, o governo municipal e também as escolas estaduais, porque eu acho que é sucesso, né, Matheus? Sempre. Até porque você é uma experiência desse sucesso, dessa parceria, não é? O Carroncast é uma experiência. O Carroncast também é uma experiência. Nossa, estamos aqui. O Carroncast é o principal. Não, mas você foi o ganhador de um hackathon. Ah, é verdade, eu ganhei um hackathon. Ganhou um hackathon. Quem que organizou esse hackathon? Thais, Igor. Então você é um exemplo, Sou. né? Até porque as meninas aí estão voando graças a isso. Então a gente não poderia deixar no nosso programa de número 13. Na verdade era pra 13. Ó. Eu não achei que passava de 5, não. Eu também achei. Tinha muita dúvida. Ou esse número trouxe sorte ou outra coisa. dúvida. Vamos ver o que vai dar esse programa número 13. Talvez é o último, né? Eu acho que seria legal. Acho que o pessoal de casa já conhece os dois. É impossível não conhecer. Sim. Acho que fica legal os dois pra se apresentarem, porque aparentemente agora a gente tem ouvintes em outra cidade, segundo o Wagner aí, né? Mas acho que seria legal vocês se apresentarem para as pessoas aí, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais de vocês. Pode começar. Sempre a palavra para as damas. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje do outro lado, né? Porque geralmente quem faz as entrevistas do meu programa sou eu. Eu ainda não fui entrevistada. Tô um pouco rouca por conta do tempo. Então me perdoem se às vezes a minha voz falhar aqui. Mas é uma grande satisfação estar aqui com esses dois professores, esses dois meninos empenhados com os trabalhos, né, na escola, aqui no ecossistema, e fiquei muito feliz pelo convite. Bom, eu estou como diretora da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e eu digo assim, que a minha história começou por conta do meu engajamento, que eu sempre gostei de estar envolvida com as coisas boas que aconteciam no município, né? Eu estudei biologia, estudei engenharia de produção, não gostei dos cursos, fui para o marketing, né? Fiz algumas especializações ali em gestão pública, fiz agora gestão pública com ênfase em cidades inteligentes, ciência, tecnologia e inovação também. Fiz essa especialização para poder estar atuando com maestria aqui do lado do Igor, né? E durante a pandemia, eu também sou fotógrafa, né? Eu fiz alguns trabalhos de fotografia para a prefeitura do município, né? E voluntário mesmo. E eu criei, assim, um certo vínculo com o que estava acontecendo com o município. E o prefeito, por conta desses trabalhos que eu estava ali envolvida, ele falou assim, poxa, vai acontecer uma nova secretaria. Não é que ia fazer uma nova secretaria, iria acontecer uma nova secretaria. Eu quero que você, assim que ela esteja funcionando, ela esteja ali, eu quero que você venha trabalhar conosco, né? Dedicando também um pouco do seu tempo para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Assim que iniciou a secretaria em 2022, né? Que o Igor chegou depois ele conta parte da história dele, através da seleção do hackathon que ele participou. Aí o prefeito, né, me convidou para conversar e perguntou se eu gostaria de estar trabalhando, auxiliando aí, sendo um braço para o Igor nessa construção da secretaria, né? Consequentemente, na construção do ecossistema e tudo que a gente está vendo hoje. Então, foi gradativo. Fui participando, fui através dos meus trabalhos, e foi assim, como eu sempre digo, o Tuti, né?
falando um pouquinho dele, ele é visionário, ele conseguiu me achar ali no meio da multidão, né? Os trabalhos que eu fazia, ele conseguiu enxergar. E eu acredito que hoje, o que eu ajudo, o que eu colaboro aqui dentro da secretaria, do município, do ecossistema, é de grande valia para a comunidade. Não que eu estou falando, é porque o meu trabalho, eu sou uma pessoa insubstituível. Não, ninguém é. Mas eu acredito que hoje eu sou um personagem importante dentro do ecossistema, assim como o Igor, assim como o Wagner, assim como o Matheus, né? A partir do momento que você entende ali o que é o ecossistema, começa a participar, vocês mais do que ninguém aqui sabem como é gostoso estar participando do ecossistema e ver a diferença, principalmente ali, como o Igor sempre diz, ali na ponta, com os alunos, né? Se destacando ali na participação de um hackathon, aqui apresentando um programa. Então, aí é um pedacinho de como eu cheguei até aqui. É muito importante ouvir a Thaís falando, porque muitas das coisas que nós temos conquistado hoje é graças a essa parceria com a secretaria. Se não fosse a secretaria, talvez a visibilidade que nós temos do colégio, né, Matheus? Eu acho que nada teria acontecido. Não teria acontecido. Acho que tem que deixar bem claro isso, a importância da secretaria para o município. O Igor vai falar um pouquinho dele também, mas a gente tem que deixar dar essa ênfase. Eu acho que eles proporcionaram pra gente o palco pra falar. Só que também tem o ponto que a gente fala e tem que ter quem escuta. Então você tem que ser colocado no palco por alguém, são eles que colocam a gente no palco. E a gente fala e tem que ter gente que compra a ideia. E aí são entre os alunos, é o que a Thaís falou. Todo mundo, quando você entende o seu papel ali, você entende que a diferença que você tá fazendo. Exatamente. Sim. O Igor falar um pouquinho sobre a trajetória. Eu, depois que a Thaís falou, você é um mero plebeu, você viu? Um mini currículo desse extenso, né? Mas acho que é isso. Acho que nós estamos aqui muito felizes em ter sido assim convidado por vocês. Eu parabenizo muito o trabalho que vocês estão fazendo, pelo fato de, eu sei que não é fácil ter resiliência em coisa nova, né? Então, às vezes a gente não atinge um público que a gente gostaria, a gente às vezes sim, às vezes não. Aí tem um programa que é mais, um programa que é menos. Então isso exige muito direcionamento e muita resiliência de onde vocês querem chegar. Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vem sendo feito. E acho que vocês representam muito o que o Carrão faz. Falam muito do que a secretaria faz, do que o Igor, a Thaís e tal. Mas eu acho que existem dois atores que são muito prementes no que é feito. Primeiro, né, é o prefeito Tuti Bom Tempo. Porque se existe essa secretaria, se existe esse trabalho, se existe esse apoio, esse empoderamento que o Conselheiro Carrão tem, é mérito dele. Ele que me pediu. Eu estou só cumprindo ordens, né? Então a gente fez esse movimento de cumprir essa ordem aí de integração dos colégios, dar apoio não somente para um colégio, mas para todos. E é difícil, porque a colcha é curta, né? Então você puxa de um lado, descobre um pouquinho, aí você tem que puxar para o outro. Então você tem que ficar o tempo todo sabendo manusear essa colcha para que todos se sintam quentinhos, estejam ali assim cobertos e tal. E o segundo, eu acho que são vocês. Acho que o trabalho... Eu só conto história. O que a Açaí vive hoje é um movimento muito de identificação de quem são os personagens, como a Thaís falou. A Thaís é uma grande assim, protagonista hoje desse ecossistema, né? Às vezes a gente não dá valor ao que a gente tem aqui internamente, a gente olha muito para fora. E eu fico muito orgulhoso do que eu vejo hoje dentro da agência, que eu vejo hoje dos programas, não só de vocês, mas de todos os demais que passam pelos mesmos assim, por desafios. E aqui eu me sinto já vitorioso. Me sinto já vitorioso porque eu sei que o que eu precisava fazer de criar um ecossistema que fosse perene, a gente já tem isso hoje. Tenho certeza absoluta que a Thaís hoje ela conduz isso aqui com a minha presença ou sem a minha presença. E muito isso em cima do que eu trago. Eu já tenho 20 anos de experiência fazendo isso. Então, isso não me faz melhor ou pior que ela, até porque a dinâmica do tecido assim, social, e em especial o tecido educacional, ela é muito rápida. Hoje, a gente tem que estar muito mais preparado para desaprender do que para aprender, porque quantas coisas que a gente aprendeu ou lecionou dentro de uma sala de aula que não é utilizado para nada hoje, né? E essa é a grande verdade dos dias de hoje. O mundo, por isso que eu sempre falo que é a lei dos retornos acelerados, né? É você um pequeno resultado, um pequeno passo, ele te carrega hoje para crescimentos exponenciados. Mas
Para isso, você tem que saber e você tem que entender a regra do jogo e você tem que mudar a sua mentalidade para estar apto a vivenciar isso tudo. Porque senão a gente sempre carrega os nossos vieses de negatividade, né? Ah, não, nós somos uma cidade pequena, a gente nunca vai chegar lá. Ah, não, o Wagner, o Matheus, né, são professores de uma cidade pequena, eles nunca vão ser grandes assim professores. Ah, não, a Thaís, a diretora, ela nunca vai ser alguém, né? E hoje a gente tem uma diretora que cuida dos ambientes promotores de inovação, que ela fez o projeto, ela carregou todo esse desenvolvimento. Eu tenho 2 assim, professores ganhadores de um hackathon da ONU, né? Que fizeram 5 meninas virarem 50. Então, eu só conto história. Eu sou parte e agradeço muito a Deus por fazer parte desse livro que vem sendo assim contado, chamado Açaí. E vamos lá. Como que passou pela sua cabeça falar assim, estou na Bahia, sou do Rio de Janeiro, vou pro interior do Paraná e por quê? Pra quê? Que é a pergunta que não quer se calar. Todos fazem essa pergunta. Vou ser bem sincero, se sou eu não pisaria aqui, porque... Eu escuto isso de muitos professores, aliás, eu escuto isso da família às vezes, né? A família às vezes me pergunta, e o que você está fazendo aí? Né? Mas eu sou muito conduzido pelas as minhas verdades, as minhas assim, energias e convicções. Eu, quando comecei a trabalhar na coordenação executiva do Programa Nacional de Gestão Compartilhada, foi logo que eu terminei meu doutorado, né? Eu comecei a viajar muito. Eu viajei demais para esse Brasil. Posso falar com propriedade que eu viajei em quase 3.000 cidades, né? Cidades boas, cidades que você vai para Natal, pô, que gostoso, vou lá. Mas também cidades de grandes desafios na época. Cidades que eu tinha que ir às vezes porque um fax parou e eu precisava estar indo lá para entender o dinamismo, o problema que aquela cidade tinha a nível de governança pública. Então, acaba que nessas vivências que você vai tendo, eu comecei a ter insights e perceber que muito do valor público para que a gente consiga reconstruir, porque é fácil a gente usar da narrativa de precisamos mudar um país. Ah, o país é corrupto. Ah, o país é isso, é aquilo. Mas a gente sempre pensa que a mudança está nas abstrações. A mudança está no governo federal, a mudança está no governo estadual. E quando a gente começa a conhecer o nosso território, a diferença cultural que existe entre as regiões, você começa a entender que os grandes valores estão nas cidades pequenas. Então, quando eu tive a oportunidade de assumir, né, esse meu primeiro papel de agente político numa cidade de São Paulo, eu comecei a entender que eu poderia fazer muito mais do que como pesquisador ou coordenador de qualquer projeto científico, porque você acaba que você está na abstração, você não está sentindo a dor que um cidadão está na ponta, uma pessoa que está passando fome, uma pessoa que precisa estudar, você não sente isso, né? Então a pesquisa às vezes ela para em algum lugar, até por conta da arena política, até por conta da governabilidade. Então eu me coloquei para esse cenário, a partir dele, né? Eu fui parar na Bahia. A partir dele, eu casei com uma baiana, né? Então eu saio do Rio de Janeiro, vou para São Paulo. De São Paulo eu vou para o próprio Nordeste, né? No Nordeste eu fico quase que 10 anos, porque o Nordeste me contagiou muito com as dificuldades que existem ali. Eu fui secretário de uma cidade, que é uma cidade mais ou menos do tamanho de Açaí, chamada Madre de Deus. E Madre, ela me impressionava muito, por exemplo, uma ilha de 11 quilômetros quadrados, 5 quilômetros de área urbana apenas, sem zona rural, né? E que ali ela tinha 200 milhões. Né? Como é que uma cidade tão pequenininha poderia ter 200 milhões para fazer os seus investimentos? E aí eu me deparo com uma educação lastimável, né? Índices de DEB, índices de DH, porque ali foi montado um modelo weberiano, um modelo, né, de ciência política, que era um modelo de botar todo mundo no cabresto. E aí você começa a entender o porquê disso, né? Como é que era feito o coronelismo. Ali era uma região da cana-de-açúcar, uma região que precisava de mão de obra barata. Quando a refinaria, o próprio petróleo vem para perto, eles precisavam de mão de obra barata para que pudesse entrar. Então isso tudo foi criando uma série de políticas, né? Políticas essas anômalas, que essas políticas foram precisando de pessoas que pudessem estar corrigindo.
E aí um prefeito jovem assume e a primeira coisa que ele faz, o que ele me contagiou, é ir na universidade e falar: preciso de alguém capaz que me ajude a mudar o assistencialismo. Então, quando eu chego lá, eu sou surpreendido com essa realidade, né? E aí entra, de fato, a veia de professor, a veia de pesquisador, que eu comecei a ver que eu precisava ajudar, eu precisava entrar, e a partir dali eu terminei 2 mandatos, fui chamado para uma cidade bem maior, uma cidade de 150 mil pessoas, 10 vezes mais que daqui eu estava, e Candeias me ensinou muito para que eu pudesse entender também que a cidade maior, ela também tem as mesmas complexidades. A cidade de Candeias também vivia o mesmo ecossistema do petróleo, né, de uma proporção muito maior, e com isso você traz mais tráfico de drogas, você traz muito mais a própria assim, a pobreza, ela é muito orgânica, né? E isso incomoda. Você tentar reunir um grupo de alunos para poder chegar, fazer um movimento, né? Seja de empreendedorismo, e você não tinha essa organização que a Açaí tinha. Você tinha que ir lá na casa, bater, brigar com os pais, né? Discutir, entrar numa zona que é uma zona que muitas das vezes você tem dúvida se você vai sair, né? Então, eu já fui sequestrado 2 vezes por conta disso, né? Já fui entrar em zonas que... Mas era o meu papel e eu sempre carreguei isso muito com Deus. E aí surgiu esse concurso, que aí aonde mexeu de novo, aí assim comigo, uma cidade pequena, de 15 mil pessoas, fazendo um concurso para contratação de um secretário. Aí eu falo, não, aí tá mexendo demais comigo. Você viu isso no LinkedIn? Eu vi no LinkedIn fazendo uma palestra. E aí acabou que fiz, né? Mas você contou pra sua esposa que ia fazer? Não. Você falou assim, vou fazer e depois eu me vi. Eu fiz primeiro. Passei. Quando eu passei, né? Até me lembro que meu primeiro contato com Açaí foi com o Aquiles aqui e com o Dr. Luan, que era o procurador do município. E o Dr. Luan chegava aí depois que eu tinha feito passado, ele me ligou falando: Igor, eu acho que você vai ser um cara que pode ajudar muito a Açaí. Se você puder vir, a gente vai te agradecer demais. E assim eu comecei a rezar, comecei a conversar. Eu já tinha esse elo com a inovação, e quando você fala inovação no Brasil, você fala muito Santa Catarina e Paraná, né? Então eu já tinha muita relação com alguns atores aqui. O próprio Alex Canziani estava como secretário de governo, a Cris Alessi, que estava como presidência da Agência de Inovação de Curitiba, e eu fui tentando sondar, né? E aí, você conhece? Eu conheço, eu não, eu conheço, eu não. E aí eu fui, e aí eu falei para minha esposa, eu vou sozinho primeiro, né? Deixa eu ver aonde eu vou pisar. Mas ela chegou para mim e falou, não, vamos junto, eu vou conseguir ali uma licença, tal, e a gente vai. E quando eu chego aqui, de cara, é uma coisa que eu já falei para algumas pessoas, mas o caminho de Açaí, quando você entra ali na Água Branca, né? Aquele restaurante que tem ali, quando você entra para cá, quando cheguei de carro ali, eu tive um sentimento muito incrível. E eu sabia que eu estava vindo para um local que iria me fazer bem. Porque, primeiro, que eu nunca tinha trabalhado com agronegócio. Então, você entrar numa paisagem como aquela, verde de tudo quanto é lado, tá? Eu peguei um dia muito bonito. E acabou que aquilo eu fui me conectando com Deus. Eu tenho essa minha relação. Não sou um cara que você vai me ver na igreja, né? Mas sou um cara que me conecta demais. Eu acredito muito na minha crença. E a partir dali eu fui conhecendo, fui me colocando à disposição para conhecer pessoas, né? E aí chegou até aonde, Matheus? Eu acho que Então, minha vinda para cá, ela é uma vinda que aconteceu. Não foi nada planejado, não foi nada que eu não sabia nem onde ficava Açaí, por isso que eu quis sair do Rio de Janeiro de carro, né, para cá, para que eu pudesse entender, né? Não quis vir nem vou de avião para Londrina, não. Fui para o Rio de Janeiro, da Bahia, e peguei um carro e vim para cá para primeiro conhecer. Eu queria saber a distância. Eu fiquei muito contente em poder estar um pouco mais perto também da minha família do Rio de Janeiro, né, por conta de os problemas que eu tenho hoje com a minha própria família, né? E aí acabou que disso eu fui sentindo, fui vendo que era um local que poderia me trazer novos prazeres, novos sabores. E aqui estamos. Acho que isso que é muito legal, é quando você consegue se colocar né? Então, como todas as cidades que eu passei, né, eu tenho uma relação muito, muito próxima de todas elas.
né? Até aqueles que saíram porque concluíram mandatos, tal. Tem alguns que estão voltando agora, né? Fizeram 4 anos aí, fizeram 8 anos, pararam e estão voltando agora. E eu tenho grandes dificuldades porque tem muita gente que fala: e aí, você vai para onde agora? Você vai para o Nordeste? Você vai continuar? Você vai... Então eu falo para eles que eu vou fazer agora é ganhar essas eleições, né? Esse é o meu único compromisso que eu tenho. Tem uma lealdade ao Tutti Bom Tempo, uma lealdade que muitas vezes a Thaís me acompanhou em várias. Eu fui chamado para poder trilhar outros caminhos. Mas como eu tô aqui porque eu quero, né? Não é uma coisa que, não, eu precisava estar em Açaí. Eu vim literalmente se passear, né? Vim conhecer o norte do Paraná. E acabou que isso me traz uma legitimidade também com todos que estão, não só com o prefeito. E essa legitimidade, às vezes ela é boa, mas às vezes ela é muito ruim também, né? Porque o ser humano ele tem às vezes uma dificuldade de compreender que a gente erra e acerta. Então a gente, muitas das vezes, essa liberdade que eu tenho de poder pensar, me expressar, porque eu tenho uma independência, ela se volta contra a gente às vezes, porque ela também se volta no sentido de: será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que aquele caminho que eu estou fazendo é o mais correto? Então eu acho que Açaí me ensina também. Açaí faz parte da minha escola, né? Eu tenho uma amiga hoje no governo federal que fala muito para mim que, nossa, o Igor é um cara que talvez a maior graduação dele foram as cidades que ele passou. E eu não tenho dúvida disso. Por mais que a gente se letre, que a gente leve o estricto senso na veia, tal, mas meus aprendizados estão aqui com vocês, né? É essa equipe que está aqui, que a gente erra, que a gente acerta. Eu tenho um problema gravíssimo, eu sou muito workaholic, né? Eu vivo uma intensidade de trabalho que, se deixar, de fato, eu sou 24 horas. Então, exatamente. Essa intensidade, ela tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas eu chego aqui para poder fazer essas identificações. E hoje, quando eu me deparo com vocês, eu me deparo com realidades que me deram muito prazer. De verdade, Wagner, Matheus. Mas o Carrão hoje, eu acho que trazer o Carrão para um protagonismo não é colocar na área periférica um CEP, um Barão, né? Porque todos têm seu protagonismo. Acho que a gente precisa estar compreendendo que o que a cidade precisa hoje é exatamente dessa heterogeneidade. O Carrão se destacando porque tem professores engajados, né, em desenvolver a cidade, não desenvolver apenas a comunidade escolar, né? Assim como o CEP tem, assim como o Barão tem, assim como o Valerian tem, e assim como as escolas municipais também têm. Então, acho que a riqueza que nós temos aqui, nós precisamos explorar mais, acreditar mais e saber que hoje, né, podem falar o que for, mas nós somos hoje os principais técnicos do mundo. E nós estamos entre as 7 cidades mais inteligentes do mundo. E aí, nesse assunto que a gente já quer chegar, né? Porque assim, Açaí, o dia que eu falei que Açaí, eu fui fazer um processo seletivo, né? E depois que acabou a banca, eram meus professores, estavam ali na banca e tal. E eu fui falar para a professora sobre Açaí e tal, porque as imagens que eu usei para o processo seletivo foi exatamente de Açaí. Falei que Açaí estava entre as 21 cidades do mundo, mais inteligentes do mundo. E a professora falou assim: mas Açaí? O que Açaí tem de inteligente para estar... Quem falou isso? Eu falei: a ONU, né? Então, daí, mas aonde que tá isso? Não sei o quê. Daí eu peguei tudo, os editais, os documentos, tudo mandei para ela depois. E ela ficou meio assim. E agora eu fiquei muito feliz, porque a gente tá entre as 7 mais inteligente e desbancamos Ponta Grossa. Sim. Que é a cidade dela. Será que ela tá assistindo? Então, vou mandar pra ela de propósito. Mas assim, é um trabalho aqui dentro que não é um trabalho só do Igor, só da Thaís, né? Eles pegam e colocam todo mundo junto pra trabalhar. É um xadrez, né? Coloca todo mundo pra trabalhar. Tem dia que a gente tá lá, poxa, daí manda mensagem: tem que fazer isso, isso e isso aqui. A gente precisa disso pro edital aqui. E assim, edital é pra mandar amanhã, não é? Eu adoro quando inovação. Adoro quando chega essa mensagem. E manda, mas a gente consegue mostrar também a nossa capacidade, né? Não é à toa que agora a gente conseguiu um investimento para um centro de inovação do colégio, né? Por causa disso, pediu, a gente tem que correr. Isso não é só com o Carrão, né? Quando a gente fala dos colégios, são todos os colégios. Hoje a gente tava lá no
no Colégio Rural, no Valerian Vross, que também está super engajado, apesar de ser mais distante fisicamente, né, Igor? Eles estão sempre conectados conosco. A área de também. robótica do Valerian é uma coisa que me impressiona muito, a qualidade dos talentos que estão ali postos. É isso, acho que a gente precisa saber reunir. É olhar menos para o quantitativo e mais para o qualitativo. Não é. Eu, quando cheguei aqui, os colégios brigavam entre si para conseguir aluno, né? E acho que antes de brigar pelos alunos, nós precisamos dar consciência a eles. Se você for para o CEP, você vai fazer um papel de uma vocação de trabalhabilidade. Se você for para o Carrão, você vai fazer um trabalho de empregabilidade. Então, é começar a dar nomes e deixar o aluno pensar. E deixar o aluno saber aonde ele quer chegar, aonde ele gostaria de fato de estar. E hoje acaba que a gente estava tirando isso deles. E eles chegavam no nono ano, às vezes, muito sem propósito. Porque os pais não sabiam e não orientavam a vocação. Né? O colégio tem essa função também, né? Acaba que não estava conseguindo. Então, o que a gente começa a provocar, e aí de fato, é um trabalho que quando você fala que conversou com sua amiga, da questão de ela não compreender, é difícil a gente mudar mindset. É difícil a gente mudar, né, a mentalidade porque pra gente, nós fomos doutrinados, nós temos aquela heurística de cidade inteligente é aquela que vai ter um semáforo, é um carro que vai andar sozinho, né? Então mas é uma heurística que foi construída, né, no nosso processo de aprendizagem. Por isso que eu falo que hoje o grande profissional é aquele que sabe desaprender. É aquele que consegue esvaziar um pouco o seu HD no cérebro e faz com que esse esvaziamento ele permita entrar novos conhecimentos. E o colégio hoje ele tem um papel muito... As universidades, a gente vem pensando muito sobre isso. Porque a gente está pegando... Primeiro, nós somos totalmente multigeracionados. Hoje, a política pública, ela trata de um baby boomer, né, um idoso, até uma geração Z, que hoje a gente já está começando a encapsular todo mundo numa geração T de transformação. Né? Então, essa mudança por conta da expectativa de vida... e por conta até mesmo do empoderamento assim, feminino, da diversidade, né? Da inclusão que é feita hoje com os TEAs. Né? Então, existe um trabalho que a gente está trazendo muita gente para dentro de uma sala. E quando a gente traz todo mundo para dentro de uma sala, a gente precisa compreender que aquele método de ensino, método mais assim, conteudista, ele acabou, né? Porque o Wagner não vai ter todas as respostas, o Matheus não vai ter, o Igor não vai ter. O aluno, às vezes, vai te dar uma resposta porque ele tem uma outra canalidade de conhecimento que ele vai trazer para dentro de uma sala de aula. Então, a gente precisa saber dar voz a isso e não fechar essa voz. Então, o trabalho que vocês fazem, e é um trabalho, né, que vocês têm essa mentalidade aberta para isso e percebe-se em tudo que vocês estão fazendo, é o trabalho que a gente precisa começar a impulsionar, a mostrar que sim, o conteúdo é importante, mas mais importante ainda é você dar para um aluno uma versatilidade. Ele consiga de um dia para o outro tá resolvendo problemas, né? É se orientar para que os alunos comecem a resolver esses problemas e a partir daí a gente começa a entender a nossa capacidade de ambidestria, né? Porque ambidestro, hoje, para a ciência, é a capacidade de você poder estar no presente e no futuro. Então, você precisa, sim, estar posicionado no presente, com bons planejamentos, com bons projetos, mas, em especial, saber aonde você quer chegar, né? Aonde você quer chegar como cidade, aonde você quer chegar como Carrão, aonde você quer chegar como professor de uma sala de aula, né? Então, isso é a grande interrogação que nós precisamos resolver juntos. E a gente via muito Açaí, eu sou de Amoreira. Açaí muito antes, né, como uma cidade, ou uma cidade dormitório, porque fica perto de um polo, que é Londrina, ou como uma cidade que estava perdendo habitantes, né? Porque as pessoas saíam daqui, iam fazer curso superior, às vezes, em Londrina, e lá ficava mais cômodo ou morar lá, né, ou ir todo dia. Daí às vezes fica difícil, cansativo, arrumar emprego depois lá e depois mudava pra lá e perdia o intelecto, né? E a gente tem muito disso agora aqui, dessas pessoas que vão pra Londrina, às vezes fazer um curso superior, por causa dessas parcerias. Semana fechou uma parceria com a Unopar, né, com a Anhanguera, e tem a parceria com o UFPR, o TF. Então vai fazer esse curso superior, mas traz esse conhecimento de volta para Açaí. Acho que é muito importante.
né? Coisa que não tinha uns anos atrás. Não, e você toca num assunto que é o assunto que a Thaís mais cuida hoje, que é o assunto do passaporte estudantil, que a gente já vem desde o ano passado, né, constituindo um arranjo jurídico, uma legislação para que pudesse dar suporte. A partir dali, nós fizemos cooperações técnicas com diversas universidades, mas quando você conforma a política pública, ela não depende só de você. Ela não depende, quando você traz uma novidade de você querer fazer novos projetos, ela não depende só de você. Ela depende também de um entendimento. Então, a gente de muitas negativas para, não, eu quero me cooperar, mas eu não quero fazer esse trabalho com você. Então, exige também de nossa parte achar novos caminhos para que isso possa acontecer. E aí, às vezes, a governabilidade ela vem e ela tenta aproveitar aquela falha, né, aquele desgaste que você está tendo, para conseguir botar um aluno contra a administração pública. E isso é uma coisa que não prejudica a gente. É o que eu mais falo para os políticos. Não prejudica. Se você quer falar algo de apontar o dedo para alguém, aponte diretamente. Mas quando você aponta, né, jogando uma bomba, você mata muita gente que não deveria morrer. E aí você tem alunos ansiosos, com alta expectativa, e gostariam de usufruir de um passaporte para que puder ter o seu ensino subsidiado. E agora, com a Unopar, foi uma nova estratégia que nós conseguimos trazer mais uma universidade para compor esse elenco da hélice educacional, para que a gente consiga chegar no ponto que é o ponto que o prefeito mais gostaria, de conseguir de fato, porque o que eu admiro muito o Michel nesse ponto, como prefeito, é o fato de ele poderia, né, calar a boca de todo mundo com oba-oba. Não, vamos sim. Pegaria uma universidade já parceira, faria um contrato para que pudesse atender esses alunos até o final do ano. Até o final do ano. E depois, ele ganhando ou não, tá? Não, a gente tira, a gente corta. Todo mundo se vira. Mas ele não quer. Ele é o cara que está preocupado em fazer conta para que ele garanta que essa política pública ela seja perene, ela tenha continuidade. E isso... é difícil você levar isso para fora. É difícil você levar isso. E aí a gente segura. A gente começa a segurar as porradas, as bombas, mas eu admiro muito ele porque ele tem essa relação de... ele sai às vezes como ranzinhas, ele sai às vezes como o errado tal, mas ele está buscando fazer um movimento correto. E hoje com a Unopar, em cima dessa resistência que ele teve de querer chegar a números que pudessem ser números factíveis para que a gente conseguisse garantir o sonho dele, seja como prefeito ou não, é que ele possa ir numa formatura da primeira turma que vai ser subsidiada pelo passaporte, né? Então são ações que nós estamos fazendo de forma muito séria. E agradeço, Wagner, até por essa pergunta, por esse espaço, né? Porque a gente precisa achar esses caminhos de como que a gente coloca estas informações. O passaporte ele é um elenco muito importante. Nós temos aqui o Matheus, por exemplo, que trabalha, né, com o cursinhas preparatório, que é uma outra atividade de empreendedorismo dele, né? Que depois que a gente soube, a gente vem tentando compor, a gente vem tentando achar os melhores formatos de como que a gente traz esses professores que se reuniram para poder abraçar alunos e conseguir dar um ensino de qualidade, né? Eu preciso olhar para vocês. Eu não posso deixar vocês invisíveis e vou olhar só para a UEL, só para outras universidades. Eu preciso fazer com que o movimento ocorra, mas é um movimento que eu tenho que saber fazer para também não deixar a política pública, primeiro, sem dar a universalidade, né? É mostrar que nós estamos olhando para a UEL, assim como nós estamos olhando para dentro. Então, hoje, o trabalho que vem sendo feito para o passaporte tem vários embarques, e o embarque do curso preparatório é um embarque que a gente carrega também com muita responsabilidade. E aí, trazendo a mesma analogia do Oba-Oba, seria muito cômodo para a gente chamar os professores envolvidos, os alunos que querem, e fazer um Oba-Oba e falar, vamos fazer, e depois que passar, a coisa acaba. Não, eu preciso fazer com que vocês tenham uma continuidade, até porque a gente sabe que hoje, além do trabalho que vocês fazem em um colégio estadual público, né, vocês também utilizam esse seu tempo para uma complementação de renda. Então a gente precisa ter uma responsabilidade com vocês que estão carregando essa bandeira da inovação, da ciência, né, a bandeira do empreendedorismo, e a gente precisa estar carregando com seriedade. E às vezes as nossas ansiedades, elas sobrepassam, né, o que a gente pode fazer. Então todas as políticas, uma coisa eu falo com muita naturalidade, tudo vai acontecer não porque eu quero, não porque o Tuti quer,
porque está sendo tudo feito com muito planejamento, com muita dedicação. A agência foi construída, se deixasse, a gente estaria aqui agora com um monte de gente, mas a coisa tem que ser orgânica. O programa de vocês, estão chegando aí ao 13º programa, precisa ser orgânico, para que isso garanta, né, com que, a partir desses movimentos pequenos, a gente consiga chegar a crescimentos exponenciados. Sim. Mais uma pergunta aí, Matheus? Não, De boa, hoje né? eu tô muito... Depois dessa aula, né? Hoje eu só tô quietinho. Tá ouvindo, né? Tá aprendendo, só absorvendo. Mas Thaís, eu queria saber de você. Quais são os desafios de trabalhar com o cara aqui, ó, com o Igor? Eita, Porque agora, assim, não agora deve ferrou. ser fácil. Porque assim, o Igor é um cara... Não, falando assim, porque o Igor vem de uma UFRJ, né? Universidade Federal do Rio de Janeiro lá. Então ele vem já com uma bagagem muito grande. Então a dificuldade, não é a dificuldade, o cara é ruim. Não, É isso que você falou assim. De absorver tanta informação, tanta informação. Retiro tudo que eu disse, eu vou reescrever. Não, uma vez a gente foi com o Igor pra UFPR em Jandaia, daqui lá, e é tanta informação que eu cheguei em casa com dor de cabeça, porque é muita informação ao mesmo tempo. Eu não sei como é que ele consegue responder gente do Brasil todo mandando mensagem pra ele e dar atenção pra conversa que tá rolando ali no carro e, sabe, eu não sei. Então, essa é a dificuldade que eu queria que você falasse. Assim. Primeiro, qual foi a sua primeira impressão? Olhou, falou, e aí? É louco. E a segunda, se teve um momento que você falou, tá, ok, ele sabe o que ele tá falando. Se teve um momento que virou a chave. Porque quando a gente conhece uma pessoa nova, por mais que a pessoa tenha um currículo, por mais que a pessoa tenha boas referências, você acaba confiando ou não depois do convívio. Queria saber qual foi a sua primeira impressão. Não é pra mentir, Thaís. Qual foi, Thaís? Qual foi esse momento que você falou assim, tá, esse cara sabe o que ele tá falando? Ou se primeiro você falou, esse cara tá maluco, ele não sabe o que ele tá fazendo. Não, primeiro, assim, quando eu ouvi, né, o Igor falar, eu falei assim, meu Deus, ele quer fazer isso aqui em Açaí, né? A impressão que todos nós que somos de uma cidade pequena, falei, ele é louco. Ele quer fazer, porque ele, antes de tudo, né, quando ele veio com aquela carteira, ele me jogou um PDF na minha mesa, no primeiro dia, falou assim, Thaís, dá uma olhada, isso aqui é o que eu quero fazer em Açaí, desculpa. Eu falei, meu Deus, eu vi aquela carteira de projetos que ele queria executar ali no município, assim, ele é louco, mas vamos lá, porque como existe um ditado para um louco, sempre existe um louco e meio, né? Também encarei e vamos lá. No começo, me assustava um pouco, porque a gente vem de uma rotina diferente. Eu sou uma pessoa, eu acho às vezes assim que eu tenho um TDAH ali, que eu sou uma pessoa extremamente organizada com horário, mas também eu tento fazer tudo ao mesmo tempo. E uma coisa que no começo eu tive bastante dificuldade com o Igor, questão dele ser uma pessoa muito da inovação, assim, uma pessoa que, não, vamos fazer agora, vamos fazer isso agora. Eu falo, meu Deus, eu preciso me programar para fazer isso. Então, eu fui me adaptando, ele foi se adaptando também à nossa rotina aqui, né? Ele teve que também se adaptar um pouco, né? Foi um equilíbrio ali. Não eu só me adaptei a ele, mas ele também se adaptou a mim. Porque tudo começou, né? Quando a gente chegou aqui, tudo era mato, né? Era pedra, a gente cavou aqui, construiu a secretaria. Depois vieram os outros colaboradores, mas a gente foi se conhecendo e foi se adaptando, né? Até porque nós dois somos librianos, eu sou ele do dia 16 de outubro, eu do dia 18 de outubro. Então a gente... E a minha mãe do dia 17. Olha só. Gente boa. A sua mãe pode vir aqui trabalhar. Então, eu não sei, foi uma conexão, assim, não tem como eu falar, qual que foi a primeira impressão? Parece que eu já conhecia o Igor, eu não sei, assim, qual que foi o primeiro momento. Quando eu tenho alguma coisa para falar pro Igor, eu falo na cara dele se eu gostei, se eu não gostei. Ele fala para mim também, a gente se respeita muito, né? Respeita a opinião do outro. Então, é isso que eu acho que faz acontecer, né? Eu acho que
tem o ditado, o santo bateu, sei lá, talvez a alma já se conhecia de outras vidas, e a gente se entende, nós não somos um casal, mas um completa o outro aqui dentro da secretaria, né? Ele, como secretário, eu como hoje o braço direito dele na diretoria da secretaria, e eu acho que foi isso. Eu não consigo te responder essa pergunta. O que eu achei primeiro? Que ele era louco, mas também sou louco e tocamos mas fazendo um depoimento também, Thaís, às vezes a gente, no dia a dia, a gente elogia, a gente fala mal, a gente briga, a gente faz uma opção de coisas. Mas a Thaís é uma pessoa que traz um equilíbrio para essa gestão, para esse trabalho, que é muito importante. A gente, às vezes, como tem um currículo muito forte, a gente traz uma luz que cega todos os outros que estão ao lado. Todo mundo acha que é só o Igor, né? O trabalho que é feito aqui é um trabalho muito coletivo. É um trabalho... A Thaís é uma pessoa, falo para ela tem mercado aberto, né, para a vida dela. Mas acho por vários motivos. Primeiro, ela sabe ouvir. Segundo, ela tem resiliência não é fácil estar trabalhando com essa política pública que é tão nova, que tudo tá acontecendo como vocês falam. De um dia é amarelo, no outro dia você já acorda, já tá azul, no outro dia você tá vermelho, e você tem que saber entender aquilo, não é só ver, é saber entender, porque é difícil, né? E nós somos seres humanos. Um dia a gente vai acordar bem, outro dia a gente vai acordar mal. Quando você acorda mal, você vai carregar isso pro trabalho, né? E hoje a gente tem a gente consegue já se entender pelos olhos. Quando a gente briga, ele paga uma coxinha pra mim e tá tudo certo. O bom é que ela come essas coisas baratas, se fosse uma coisa mais cara, tá? Mas ela sabe disso. Eu tenho um carinho, admiração e tenho muito orgulho da Thaís Jacob. Tenho muito orgulho do trabalho que ela vem conseguindo, porque as falhas ocorrem, né? A gente só falha quando a gente tenta. A gente não vai falhar se a gente não tentar. Então, o que eu mais admiro é que, às vezes, ela está de frente de um problema que ela não sabe resolver. Mas ela pesquisa, ela dedica o tempo dela, né, para que ela possa chegar a apresentar algo em cima daquilo, sem pedir. Então, isso já é uma característica que já traz esse novo mindset, já traz essa mudança de comportamento, porque a comunicação hoje no setor público afeta muito. A comunicação da forma que, às vezes, eu falo. O WhatsApp hoje é uma desgraça, às vezes, porque você escreve uma coisa com intuito, a pessoa lê, interpreta de outro, acabou. No dia seguinte parece que o mundo acabou, foi destruído. E eu tenho, né, até talvez vocês podem me ajudar um pouco, mas a minha voz de professor, né, meu jeito de professor universitário, de poder chegar numa sala de aula sem dar bom dia, escrever o que eu tenho que passar, vou embora e criar uma dúvida na cabeça dos alunos e tal. Então, eu tenho um jeito que não é fácil de se agir. E esse meu jeito é o que, às vezes, aí ela fala. Às vezes eu chego para ela e falo, Thaís, eu fui muito rude com fulano. Ela, Igor, eu te conheço já, eu sei como é que você é. Tal. Então, essa relação, mas eu consigo ser muito autêntico com ela. Eu não preciso tá pisando em ovos para falar com ela. Eu vou falar com ela da forma que eu sou, como eu penso. E ela também, hoje, ela tem essa liberdade comigo de falar e ela sabe que eu amo ela. Eu tenho uma dúvida. Mais uma, vai. Manda. Eu queria que vocês dessem um spoiler pra quem tá ouvindo aí. Ai, meu Deus. De quais são os projetos que devem sair aí nos próximos meses. O que você acha que deve pipocar aí? Uma coisa nova. Provavelmente a gente deve saber, mas o pessoal, uma coisa... Quem tá nos assistindo, ficar informado também, né? Ficar informado do que vocês esperam pra esse segundo semestre e qual que vocês... E se tem algum projeto que vocês cuidam com... Assim, não, esse aqui é o meu bebê. Eu não sei se é spoiler, né? Eu acho que é trilha, né? É de continuidade. Nós criamos um ecossistema no dia 19 de agosto de 2022, né? Esse ecossistema, ele foi ganhando representatividade, né? O primeiro trabalho que a gente tinha que fazer é fazer com que o Wagner se sinta parte, o Matheus se sinta parte, um Aquiles se sinta parte, um Alessandro se sinta parte. Então, é você trazer essa marca distintiva para que você possa carregar no peito. E aí, com isso, a gente derruba aquela premissa de eu sou do Estado, eu sou do município, eu sou da União, tal. Não, todo mundo é açaiense, né? Então, você tá trazendo. Depois disso, né, a gente precisa saber conduzir exatamente essa capacidade de ambidestria. Qual é a sua agenda estratégica? Ela é de quanto tempo? Porque se ela for de 5 anos, eu trabalho as tendências. Mas se ela for mais de 5,
eu já trabalho futuro hoje, né? Eu já tenho que trabalhar futuro no próprio plural, que eu tenho futuro, que eu vou ter futuro possível, eu vou ter futuro plausível. Então, a gente precisa começar a entender. Mas hoje o que eu recorto são 5 anos, né? Porque aí eu tenho tendências. Não é aquela tendência que eu vou chutar, não é nem chutar, mas que eu vou ter que utilizar métricas, né, de futurismo para que eu possa fazer a aplicação. Não, eu tenho um caminho que eu preciso saber que, igual você joga o dado, jogou o dado, andei 6 casas, andei 4, eu vou andando, né? Então, o trabalho que vem sendo feito agora, a gente chega num ponto de maturidade que é um ponto que essa marca distintiva carregada por todos nós, ela tem 15 prêmios. Né? Ela tem um prêmio nacional que representa a gestão pública, que é um prêmio do Sebrae, mas ela tem também um prêmio internacional hoje que valida indicadores de desempenho e de desenvolvimento, né? Então, a partir do momento que a gente está sólido, a gente precisa também começar a abrir novas agendas positivas. O que é uma agenda que a gente chama de positiva? Uma agenda de curto prazo. Geralmente, uma agenda positiva não passa de 100 dias, né? Então, a gente precisa abrir várias agendas positivas para que a gente possa ir fazendo, um dado vai até 6, a agenda positiva vai até 100 dias. Então, vamos jogar 100, vamos andar 100 casas. Vamos jogar mais 100, vamos andar mais 100 casas. E assim a gente chegar até 2030, né, já com um movimento sólido. Então, agora, o que a gente está propondo é pegar a Lei 1818, né, que é a Lei do Vale do Sol, estamos começando a colocar ela em prática. Então, já nesse próximo semestre, a gente ativa a política de sandbox, é uma política que é muito importante, porque ela transforma a cidade, de fato, numa cidade de laboratório, abrindo para que outras pessoas possam vir aqui experimentar produtos. Então, a gente vai abrir para 2 vocações agora, e aí empresas, independentemente do seu porte, se é pequena, grande, se é uma startup, ela vai poder vir aqui e vai usar, sei lá, a Praça do Zerinho, vai usar aqui a praça em frente ao CEP, vai usar o Carrão, vai usar o Centro de Inovação do Carrão, para que possa chegar a fazer experimentações. A gente vai abrir o programa de incubação descentralizada, né, que é um programa de incentivo fiscal também, que vai ser muito importante para que a gente comece a mostrar que as casas, né, os cômodos que estão hoje vazios ou estão inócuos, né, dentro, não estou fazendo nada com ele, ele pode ser utilizado para a inovação, para virar um laboratório, e isso vai trazer uma isenção de IPTU para aquela família, né? Então é um movimento também que a gente começa a já soltar, que está previsto nas nossas leis, né? E vamos começar a rodar políticas que não estavam ainda aí assim rodando. Por exemplo, nós temos o passaporte estudantil, é uma política que a gente conseguiu viabilizar agora, né, com essas novas assim, parcerias, mas elas já carregam as obrigatoriedades do curso preparatório, elas carregam a obrigatoriedade do subsídio da graduação, mas ela também traz, né, cursos livres. Os cursos livres, ela traz a extensão. Hoje a gente sabe que o ensino superior, né, com a nova lei, as novas assim, diretrizes, a gente precisa ter 10% de extensão assim, acadêmica. Então, ontem foi até citado pela reitora, se você tem um curso de graduação de 4.000 horas, né, 10% disso, 400 horas, é utilizado para a extensão. Então, a gente tem que saber beber dessa água. Como a própria reitora também disse, que eu achei o termo fantástico, beber dessa água limpa ainda, que ela está limpa, né? Então, a gente precisa chegar a saber utilizar isso a nosso favor para trazer as universidades para que elas possam ocupar espaço, e essa ocupação de espaço não seja apenas com ensino, mas seja também com movimentos de extensão e iniciação científica, né? Eu acho que isso é o trabalho que a gente vem formatando agora com elas, né? E aí o passaporte traz. Quando a gente olha para cursinho preparatório, quando a gente olha para subsídio, eu preciso também trazer individualização de política pública, que aí tem a responsabilidade do Gov.SAI, né? Aí o Gov.SAI, que ele já é uma ferramenta pronta, que já foi inclusive feito um pré-cadastro de quase que todos os cidadãos açaienses, né? Mas por que ele não está ainda funcional? Porque não adianta a gente botar ele em funcionamento só para oba-oba. A gente tinha que botar ele para que ele pudesse, de fato, desdobrar dados, para que esses dados possam trazer as evidências necessárias que a gente precisa executar. Então, hoje, a nível de spoiler, o que a gente tem, de fato, é botar a casa em ordem, é botar agora os projetos, que são, sim, projetos muito teóricos, né? São projetos que foram planejados, que têm seu plano de ação. Às vezes a gente escuta algumas falas assim, não, mas está tudo no papel, né? É importante a gente sempre deixar claro, eu como engenheiro de produção, que uma coisa é você estar
uma teoria no papel. Outra coisa é você estar com um plano de ação pronto, um plano de ação legitimado hoje por diversas instâncias que nos premiaram por conta desses planos de ações como uma das 7 cidades mais inteligentes. Então agora, o que a gente está fazendo é só botar... A gente teve a confirmação que vai, invista, tá? Antes, a gente estava sozinho nessa. Às vezes, um investimento, uma ação de um Gov Ayaçaí, eu vou falar para o Wagner, eu vou falar para qualquer pessoa de assim Açaí falando, ó, você não pode ter acesso porque você não mora aqui. Ela fala, não, mas eu sempre tive. Não, mas você agora não tem mais acesso porque você não mora aqui. Se eu tivesse sozinho nessa, hoje a gente poderia estar aqui brigando com a oposição, falando que a gente estava em busca de dados por questões de características eleitorais, né? Poderia acontecer várias coisas. Agora eu mitiguei risco. Eu não estou sozinho. Agora a gente tem uma Agência Nacional de Proteção de Dados, nós temos um Ministério Público, nós temos 15 prêmios nas costas. Então a gente começa a ter legitimidade para conseguir dar passos mais arriscados, porque se alguém vier falar para a gente que vocês estão errados, você fala com toda essa massa que está nos garantindo que a gente pode andar, que elas vão estar com a gente sempre. Então é um trabalho que eu acho que o segundo semestre, o que eu posso falar, Matheus, é um semestre de muita transpiração, é um semestre, de fato, de concretude de tudo aquilo que nós ganhamos de prêmios. Eu escutei de um repórter falando comigo uma fala que ele me perguntou, Igor, você acha que os cidadãos açaienses, eles conhecem o Vale do Sol? Minha fala para eles foi, eu tenho certeza absoluta que eles podem ter ouvido falar, mas conhecer, tá, é difícil. Por que é difícil eles conhecerem ainda? Eles não sentiram, né? A gente só vai conhecer plenamente quando eu precisar. Quando eu tiver uma necessidade de ter um filho que vai estar sendo subsidiado, o seu ensino, pela política pública, que eu tiver um cursinho preparatório, que eu vou ver aquele aluno, né, que às vezes ele era um aluno mediano e agora ele foi impulsionado para ser um dos melhores alunos e passar para uma universidade pública, aí eu começo a fazer a família sentir a dor. Eu começo a tocar na vulnerabilidade e sempre a gente leva a vulnerabilidade para o âmbito da renda. Mas a renda é consequência. A renda é consequência de uma boa política pública, assim como o emprego. O emprego, o prefeito prometeu gerar não sei quantos empregos. Alguém falou que ele não vai fazer? Né? Todas as ações que ele está botando, todo o catálogo de ações que ele está fazendo, são em prol de empregabilidade e trabalhabilidade. Né? Mas é um trabalho que ele poderia, né, muito bem, de novo, vou tentar anunciar um parque industrial. Qual cidade da região aqui, você, Wagner, que é de Amoreira, qual cidade tem um parque industrial? Existe mais isso. A cidade pequena, não, tem sim, igual Londrina, né? Londrina agora está abrindo várias indústrias, mas Londrina é uma cidade grande, é uma cidade de 600 mil pessoas. Ela tem que fazer, de fato, movimentos que não são iguais aos nossos. O erro da cidade pequena é achar que ela vai pegar um manual em Curitiba, em São Paulo, Rio de Janeiro, Londrina, e vai aplicar aqui, né? Nosso manual é diferente. O nosso manual não é de um parque industrial. O nosso manual é, de fato, de dar empoderamento a novos talentos para que eles possam se transformar em novos empreendedores. E hoje a renda está descentralizada, não na mão de apenas de uma pessoa, né? Mas ela ter várias pessoas que possam se sentir empoderadas, e aí você começa a fazer com que a governança funcione, porque quem empoderou ela foi Matheus, foi Wagner, foi Thaís, né? Então existe uma relação que vai existir uma cadeia, e essa cadeia, quando ela começa a funcionar, é onde de fato a gente chegou no movimento de desenvolvimentista. Não é somente de ganho financeiro, né? Porque daí Jamais. poderia gerar emprego aqui ganhando o salário mínimo, mas aí essa pessoa vai ser somente mão de obra, né? Não, é gerar um conhecimento nessa pessoa, no intelecto dela, trabalhando com uma universidade, com curso superior, com curso profissionalizante, para que ela consiga alcançar voos mais altos e talvez ganhar até um salário bem melhor. É isso que é a busca, né? A Lei 14.129, que é a Lei Federal de Estratégias para Governo Digital, né? Ela trata de um pequeno assim, capítulo que é interessantíssimo, porque ela fala que a gente tem que construir um governo como plataforma. A gente precisa montar um governo que ele esteja preparado para gerar emprego para a caixa de supermercado, que é necessário para uma cidade, gerar emprego para um garçom, mas também ele precisa gerar emprego, né,
que são empregos mais qualificados. Hoje, de acordo com a Abrascom, nós temos 800 mil vagas em estoque para a área de TI. Significa que eu vou pegar todo mundo da cidade, todo mundo faça engenharia de software, né? Tem gente que não vai ter habilidade, aptidão para aquilo, né? Então, você precisa começar a compreender mercado que uns vão conseguir saltar para o primeiro emprego ser de 5 mil reais. O outro vai conseguir saltar para seu primeiro emprego ser de um salário mínimo. Não significa que esse é mais importante que esse. A gente precisa apenas entender que, para aquele, eu tenho que ter uma política pública. E para o outro, eu tenho que ter uma outra política pública e a gente tem que saber estar se conduzindo isso. Esse é importante, talvez, eu acho, da Thaís. E a Thaís, eu como professor, eu trago muito conhecimento explícito. Conhecimento que está ali na base, na teoria, na academia. A Thaís, ela traz o conhecimento tácito. Ela traz um conhecimento como cidadã açaiense. O que ela conhece da família que eu não conheço. E ela vai falar, pô, o José, ele não tinha o que comer, hoje ele tem. A Maria, ela não tinha onde estudar, hoje ela tem. Né? Então, é esse movimento que eu acho que o papel da Thaís Jacob é um papel que é muito importante para que tudo isso dê certo. Isso aqui é um grande tubo de ensaio que a gente está misturando, né, diversas assim, as substâncias e disso vai sair um produto. É um produto que tomada que não exploda. É isso, né? Acho que foi uma aula hoje, né? Tanto com o Igor quanto com a Thaís. Foi uma aula mesmo. E a menina dos meus olhos é isso aqui que vocês estão aqui hoje. E eu quero que isso aqui continue e seja perene. Ah, tá. Achei que ela tá falando de mim. O nosso Suncast aqui. Então, eu tenho muito carinho aqui por esse ambiente. Eu coloco uma provocação para vocês, porque a Thaís, de fato, é quem cuida mais aqui, né? Thaís, a gente não cita aqui, mas tem uma pessoa escondida aqui atrás. A gente cita muito a Bárbara. Dá um pessoal, Bárbara, faz o coração. Faz o coração, Bárbara. Olha lá. Bárbara não, é a Rosana. Eu tô muito louco. Tá muito louco. É que nós temos a Bárbara e a Rosana. Mas essa equipe que tá aqui, a Rosana, a Bárbara, a Ângela aqui na sala, nós temos uma equipe que nós somos diferentes e isso é o que importa. É a gente conseguir ter pessoas que somam o tempo todo, né? 80% dessas secretarias são feitas de mulheres. Então, você vê a minha dificuldade, né? Então aqui é um espaço que a Thaís cuida com propriedade e eu faço uma provocação para vocês que estão conseguindo fazer um excelente programa e tal, mas façam movimentos interativos, né? Façam movimentos, porque o que eu acho que numa cidade pequena, a gente precisa, da mesma forma que a gente olha para a questão propositiva, a gente precisa fazer com que o que as pessoas gostariam de escutar de um assim programa. Eu vejo alguns desses programas que até usam um caráter verbal muito para fora, né? Uma fala, uma narrativa que é para fora. Mas vocês, até por tudo que o Carrão está fazendo, vocês podem ter muito uma fala para dentro. Então, abram uma caixa de perguntas e o que de fato as pessoas gostariam de perguntar. Quais as dúvidas que elas têm hoje, sejam do Carrão, seja da educação, seja da própria assim, administração pública, e tragam, porque eu acho que isso vai começar a criar curiosidade a novos públicos. E essas pessoas vão querer assistir porque vão querer saber se o Carrão hoje ele vai trazer não apenas uma abordagem, né, de alguma assim, personalidade, mas vai trazer algo que foi posto em uma caixa de perguntas. Eu acho que isso é uma ação que eu falo muito com a Thaís. Não é só vocês, eu acho que a gente tem que começar que os programas eles comecem a falar mais com a cidade. O que a cidade ela quer ouvir? Né? Teve uma vez que eu tentei aqui e falei, não, vou tentar ajudar o setor de farmácias para que ela possa ser mais tecnológica, né? E os farmacêuticos vieram para mim e falaram, não, nosso público maior é o idoso que vai lá, ele gosta de ir, ele não quer tecnologia, a gente bota delivery e ele não quer, ele quer ir na farmácia comprar. Então, quem é esse público? Como é que a gente consegue trabalhar com esses adultos mais analógicos, os adultos inéditos, que são mais assim, tecnológicos, né? Os nativos digitais. Então, como que você trabalha com essa múltipla característica que nós temos hoje e vocês estão ali já transitando em cima disso. Talvez vocês sejam as principais sementes que podem saber trazer, porque o aluno de hoje em dia é muito diferente do aluno de ontem. Né? Então, meus parabéns pelo trabalho de vocês, meus parabéns pela confiança que vocês têm nessa equipe, a confiança que vocês têm no nosso prefeito. O trabalho que é feito hoje pela agência é um trabalho, de fato, a porta escreve já aberta para todos, né? Porque a proposta que nós temos aqui é
criar escadas para que vocês possam chegar a algum lugar. E a gente sabe que hoje a gente só chega a algum lugar se conectando. Então, vocês, parabéns de verdade por vocês entenderem isso. Entenderem que a conexão que é feita hoje em um podcast, que é feita hoje no meio Expo Digital, elas são conexões que elas vão conseguindo. Acho que foi Rosana que me trouxe a informação que, Igor, tem 2 pessoas que gravaram com o Carrão que querem abrir seus próprios assim, programa. Uma é o quê? Dona Fofuxa? Popuxa? Vovó Fofuxa. Vovó Fofuxa. Vai tá aí. Né? Então, eu acho que isso vocês vão conseguindo trazer novos elementos, né? Novas pessoas para que possam participar. Passa a palavra para o fechamento de novo da Thaís, que aprendi a falar Thaís, não falo mais Thaís. Né? Até daqui 2 minutos, né? Já aprendeu a falar esquerda? Não, isso aí não Porta. me recuso, isso aí. O certo é esquerda, não é esquerda. Não, ela não vai aprender, não tem jeito. Gente, muito obrigada pelo convite mais uma vez, né? E fico muito feliz de estar sempre trabalhando com vocês, né? Quando eu preciso, vocês estão ali à disposição, são bem solícitos, né? E eu espero também que eu possa ser como vocês são para nós aqui da secretaria, né? Toda vez que vocês precisarem, espero que a gente possa estar colaborando e trabalhando juntos sempre, porque eu acho que o nosso maior ganho, assim, desses 2 anos, né, que estamos aqui na secretaria, eu acredito que seja essa parceria, esse companheirismo, essa integração, poder falar que Carrão, Barão, CEP, Valerian, as escolas municipais, todas são Açaí, né? Vou falar com o Matheus de Açaí, vou falar com o Aquiles de Açaí, vou falar com a Leda de Açaí, o Igor de Açaí, né? Não somos mais fragmentados, somos todos um só, né? Então, e é importante... Vocês trazem uma representatividade hoje, acreditem. O Top 7 é de vocês. Prêmio Sebrae, Prefeitura Empreendedora é de vocês. O Carrão hoje, ele tem muita relevância nisso. Então, no nome do Wagner, do Matheus, que carregam o Carrão Cash, né? Eu posso falar com propriedade. Tudo que está acontecendo, vocês são muito Tem mais um parte programa do Carrão, que é o da Cris. É verdade, né? Quem podcast. Quem podcast. Então vocês têm muita força e como eu comecei, a gente só conta história. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelos alunos que vocês conseguem estar conduzindo hoje pelo o próprio colégio, esse Conselheiro do Carrão. Então, o que a Thaís colocou é uma coisa que eu tinha que deixar isso ressaltado para todo mundo que está nos vendo, que o trabalho que é feito hoje, né, por todos os alunos e professores desta cidade, esse é o trabalho que merece reconhecimento, né? Esse é o trabalho que merece demais o reconhecimento. O que nós fazemos aqui é apenas conexão. Respondendo a pergunta de muitos aí, o que nos faz ser inteligentes é isso aqui, ter pessoas, né, dispostas, pessoas resilientes, pessoas que querem fazer conexões e trabalhar para uma cidade melhor, né, mais próspera, mais sustentável. Isso que faz ser uma cidade inteligente, pessoas inteligentes, né? Isso. E pegando o gancho do Igor aqui, ó, deixar as redes sociais aqui, Rosana. O Instagram do Carroncast, o TikTok do Carroncast, do programa Vozes Femininas. Vozes Femininas. Né, da Thaís também aqui, para vocês seguirem. Botando as mulheres ali, empoderadas de Açaí. Viu, Wagner? Por isso que ela não convidou a gente. Por isso, Muitas pessoas reclamam que eu não convido pro meu programa. Eu falo assim, gente, é só se vocês mudarem, né? Então, colocar aqui e deixar para vocês mandarem mensagem, perguntar mesmo. Tem uma galera que manda mensagem e pergunta lá. Até o Theo Becker mandou mensagem pra gente. O pessoal que vocês mandaram lá, a gente convidou, estamos organizando. Estamos organizando, tem uma galera pra vir aí. Tem uma galera aí pra vir. Tá, então eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer essa parceria da secretaria com o colégio, Sim. né? Do bem que a secretaria, que a prefeitura tem feito pro município, assim, acho que tem melhorado Açaí. De quando eu mudei pra cá, em 2018, pra hoje, assim, mudou muito. Que bom. Açaí tem se tornado realmente uma cidade inteligente graças a essa parceria e também as pessoas que estão abraçando essa ideia. E não adianta nada o Igor chegar aqui e falar uma coisa, Thaís chegar a falar, a Rosana falar, a gente falar, os alunos não escutam mesmo, né? Falar as coisas assim. Nunca escuto. Eu nunca escuto. Tem que ter pessoas que abracem essa ideia. Então a gente tem que agradecer muito a quem abraça. Quem não abraça a ideia tem que abraçar essa ideia. Tem que conhecer. Você tá vacilando, irmão. Abraça a ideia. Tem que conhecer, vir conhecer o espaço, a agência, né? Que eu acho que é um lugar bacana aí pra gravar podcasts também. E é isso. Acabou. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.